Ela foi traída pelo homem que prometeu amá-la para sempre. E quando mais precisou, foi deixada grávida e sozinha. Mas o que ninguém esperava é que 5 anos depois ela voltaria. E o que fez virou notícia em todo o país. Prepare-se para uma história de dor, vingança e renascimento. A vida de Isadora sempre foi marcada pela ausência. Ausência de pai, de estabilidade, de certezas. Criada pela avó em um bairro modesto da cidade de Serra Azul, ela aprendeu cedo que o mundo não era gentil com mulheres sonhadoras. Sua infância foi de muita luta, mas sua alma era de artista, de mulher que amava com intensidade, mesmo sabendo o risco que isso trazia. Aos 28 anos, Isadora tinha encontrado certa paz. Trabalhava como cabeleireira em um salão simples, mas cheio de vida, no centro do bairro. Era ali que ela ouvia histórias, ria com as clientes, aconselhava as adolescentes e ouvia as confissões das mais velhas. E entre uma escova e outra, sonhava em abrir seu próprio espaço, um lugar com o seu nome, suas cores, suas regras. Mas, naquele início de primavera, tudo mudou. Foi um sábado agitado, com música na praça e uma feira de negócios locais. Isadora decidiu passar por lá antes de ir para o salão. Estava de vestido floral, cabelo preso com uma piranha e um sorriso que desarmava até o mais sisudo dos homens. E foi ali, no corredor dos estandes, que ela esbarrou nele. "Desculpa, eu..." começou a dizer, tentando se recompor após o choque leve. "Não, fui eu quem não viu", disse ele, segurando o braço dela para equilibrá-la. Caio Moretti. Camisa branca de linho, mangas dobradas, um relógio caro que denunciava que ele não era dali, e aqueles olhos castanho escuros que pareciam olhar direto para a alma dela. Ele sorriu. Ela sentiu o coração bater mais forte. Como numa cena de filme, mas aquilo era vida real. E vida real tem armadilhas bem escondidas. "Você mora aqui?" perguntou ele, puxando conversa. "Desde que nasci", respondeu ela, tentando manter o tom casual. "Então, talvez você possa me ajudar. Estou montando uma filial da minha agência por aqui. Estou meio perdido." Caio era empresário de marketing digital, recém-chegado da capital, e disse estar procurando se conectar com os comércios locais. Conversaram ali mesmo, sobre o som de uma banda que tocava MPB. E foi ele quem ofereceu um café no food truck ao lado. "Aceita um café comigo? Prometo que é só café", disse com um sorriso de canto que faria qualquer mulher hesitar. Isadora aceitou. E foi naquele café que começou o que ela chamaria, tempos depois, de a pior e a melhor decisão da sua vida. Nos dias seguintes, Caio reapareceu. No salão, na padaria, na praça. Sempre educado, sempre gentil. Trazia flores, elogios e uma maneira de falar que fazia tudo parecer fácil. Ele perguntava sobre sua infância, seus sonhos, sua avó, e dizia: "Você tem uma luz diferente, sabia?" Ela não estava acostumada a isso. Já tinha vivido 2 relacionamentos ruins, um deles abusivo. Por isso, quando Caio dizia que ela merecia ser amada com verdade, Isadora se permitia acreditar. Talvez fosse isso. Talvez finalmente tivesse chegado a hora de ser feliz. Logo estavam juntos. Começaram a sair com frequência. Jantares em bistrôs pequenos, noites de pizza e filme no sofá, passeios espontâneos no fim da tarde. Caio era atencioso, envolvente e tinha um jeito de cuidar dela que quebrava todas as defesas. "Eu nunca pensei em casar, até te conhecer", disse ele uma noite deitado ao lado dela, depois de uma tarde de amor. Isadora o olhou com surpresa. Aquilo era sério? "Você fala isso para todas", ela perguntou, brincando. "Só para você. Com você é diferente." E ela acreditou. Porque queria acreditar, porque o coração dela estava cansado de desconfianças e cicatrizes.
Mas nem tudo era perfeito. Caio evitava falar da família. Dizia que os pais moravam fora, que eram conservadores demais para entender a vida dele. E havia outras pequenas coisas, como ligações que ele não atendia, mensagens que ele apagava rápido demais, viagens inesperadas com explicações vagas. Um dia, ela entrou no carro dele e viu algo no porta-luvas. Era uma aliança. Simples, mas inconfundível. Isso aqui é seu? É do meu pai. Faleceu há 2 anos. Guardo como lembrança. Ela quis acreditar. Quis mesmo, mas uma pontada de dúvida ficou. Mesmo assim, seguiram juntos. E com o tempo, ele começou a falar mais sobre o futuro. Disse que queria abrir um negócio em nome dos dois, que ela largasse o salão, que começassem algo novo. Até viagem ele propôs. Que tal irmos para o litoral no próximo feriado? Só nós dois. Quero te mostrar como a vida pode ser melhor quando a gente tem alguém de verdade. Isadora se emocionava. Caio parecia o sonho que ela achou que nunca teria. E mesmo com os sinais de alerta, o coração dela batia mais alto. Então veio a noite mágica. Jantar à luz de cândela, uma música suave ao fundo, ele ajoelhado com uma caixinha de veludo. Isadora, você me mostrou que ainda existe beleza no mundo. Eu quero passar todos os meus dias ao seu lado. Casa comigo? Ela chorou. Disse sim, abraçou aquele momento como se fosse eterno. Mas o que ela não sabia é que aquele era apenas o início do fim. Porque os contos de fadas que começam belo demais, geralmente escondem um pesadelo à espreita. E naquela mesma noite, enquanto ela dormia ao lado dele, Caio recebeu uma mensagem no celular. Ela acredita em tudo. Quando vai contar a verdade? Ele apagou a mensagem, beijou a testa dela e voltou a dormir. Depois do pedido de casamento, Isadora passou a viver como se estivesse dentro de um daqueles filmes românticos que ela via nas madrugadas, entre um cansaço e outro no fim de semana. Cada palavra dita por Caio parecia arrancada de um roteiro escrito especialmente para ela. Cada gesto, cada carinho, cada "eu te amo" sussurrado antes de dormir vinha embalado por promessas que tocavam suas feridas mais profundas e também seus desejos mais antigos. Caio se mostrava cada vez mais presente, ajudava nas contas do mês, levava o almoço no salão quando Isadora não podia sair, mandava flores sem motivo, fazia planos para um negócio em comum. Falava sobre abrir um espaço de beleza moderno com o nome dela estampado em dourado, bem no centro da cidade. Esse bairro é pequeno demais para você, Isa. A gente pode ir além, bem além. E ela, que passara a vida inteira ouvindo que era demais para alguns e de menos para outros, começou a acreditar. Ele pintava o futuro com palavras doces e certezas embaladas num charme perigoso. Era como se tudo que ela sofreu tivesse valido a pena só para viver aquilo. A relação com a avó, sempre protetora, começou a mudar. Dona Matilde olhava com desconfiança para Caio. Não dizia nada diretamente, mas sua expressão endurecia toda vez que ele aparecia. "O que foi, vó?" perguntou Isadora certa noite, ao ver a velha senhora observando o carro importado de Caio na porta. "Homem que brilha demais, às vezes é ouro falso, minha filha." Isadora riu. Achou exagero. Dona Matilde sempre fora desconfiada. Talvez com o tempo a velha se acostumasse com a ideia de vê-la finalmente feliz. Mas havia detalhes, pequenos demais para causar alarde, mas grandes o suficiente para plantar dúvidas no coração. Certa vez, ao mexer nos papéis da casa de Caio enquanto procurava um comprovante de endereço, Isadora viu uma foto caída entre documentos. Era uma mulher com traços delicados ao lado de Caio, sorrindo num pôr do sol na praia. A legenda escrita à mão dizia: "Nosso primeiro verão juntos." Ela sentiu o estômago gelar. Aquilo parecia recente. "Quem é essa?" perguntou, mostrando a foto quando ele chegou da rua. Caio a pegou com calma, olhou por alguns segundos e respondeu sem hesitar. "Uma ex. Foi uma relação complicada. Ela era instável.
Nunca conseguiu aceitar o fim, mas já faz mais de 2 anos, não significa nada. Isadora quis acreditar. Como não acreditar naquele tom seguro? Mas guardou a imagem na memória, como quem arquiva um arquivo perigoso. O tempo seguiu. Caio, cada vez mais envolvente, a levou para uma viagem de fim de semana. Destino: Paraty. Uma pousada charmosa, quartos com varanda e vista para o mar. Aqui é onde quero viver com você, onde vamos construir nossa casa, onde a nossa filha vai brincar no jardim. Isadora não sabia que aquele comentário era apenas o começo de algo maior. Na volta, começou a sentir enjoos. Primeiro achou que era da estrada, depois do calor, mas os sintomas não passaram. Foi numa segunda-feira nublada, em pleno expediente no salão, que ela teve a tontura mais forte. Quase desmaiou entre uma escova e outra. A cliente, preocupada, sugeriu que fosse ao médico, mas Isadora já sabia. Algo dentro dela dizia que aquele enjoo era diferente. Na farmácia comprou o teste com mãos trêmulas. Fez sozinha em casa. E ao ver as 2 linhas vermelhas se formando, chorou. Chorou como quem é surpreendida por um presente do universo e ao mesmo tempo tomada pelo medo de perder tudo. Seria aquilo um milagre ou o começo de um novo pesadelo? Quando contou a Caio, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois a abraçou. Você vai ser uma mãe maravilhosa. Ela sorriu. Alívio, gratidão, amor. Mas precisamos ter calma, isso muda nossos planos. Vamos organizar tudo, ficar um pouco mais discretos. Não é hora de sair espalhando a notícia. A justificativa pareceu razoável. Ele sempre fora estratégico, mas algo no tom de voz estava diferente. Isadora, no entanto, mergulhou ainda mais na fantasia de um lar. Começou a olhar roupinhas de bebê, a planejar nomes, a imaginar como a reação da avó seria. Pensava como a filha herdaria seus olhos e talvez o sorriso de Caio. Ela estava radiante, inundada por uma felicidade que parecia finalmente merecida. Mas o que ela não sabia é que nos bastidores da vida de Caio, outra história se desenrolava. Uma história que em breve colidiria com a dela com a força de um furacão. Enquanto Isadora planejava o quarto do bebê, Caio apagava mensagens, inventava viagens e voltava cada vez mais tarde para casa. E numa noite silenciosa, o telefone dele vibrou com uma mensagem curta. Você prometeu que se afastaria. Já faz semanas. Ela merece saber. Caio apagou a notificação antes que Isadora visse, mas o destino, esse escritor caprichoso, já estava afiando a caneta para virar a página. Isadora sempre acreditou que a maternidade era algo distante, não por falta de vontade, mas por falta de espaço para sonhar. Crescendo com a avó e vendo sua mãe sumir no mundo, aprendeu que criar um filho exigia mais do que amor, exigia estrutura, coragem e alguém ao lado que não fugisse na primeira tempestade. Mas agora, diante daquele teste de farmácia com 2 linhas vermelhas bem nítidas, não havia mais espaço para suposições. Ela estava grávida. De Caio. As mãos tremiam enquanto segurava o teste. O coração disparado fazia o som do próprio sangue ecoar nos ouvidos. O mundo parecia em câmera lenta e tudo à sua volta perdeu foco, menos aquele resultado. Chorou. Não de desespero, mas de susto, de responsabilidade, de medo. E, no fundo, de uma esperança que insistia em nascer junto com aquele bebê. Durante horas, ficou sentada na beira da cama, o teste ao lado, encarando a parede como se buscasse respostas escritas ali. Na mente, 1000 perguntas. E agora? Ele vai se alegrar? Vai assumir? E se ele me deixar? Mas Caio era diferente, não era? Ele a amava, queria construir uma vida. Falava em futuro, em casamento, em casa com jardim. No dia seguinte, preparou uma surpresa. Comprou uma caixinha de madeira, colocou o teste embrulhado em papel de seda, junto com um sapatinho branco de lã. Queria transformar o momento em algo bonito, memorável. Era o seu jeito de dizer, estamos juntos nisso. Esperou ele chegar do trabalho. Ele estava cansado, mais quieto que o normal.
o celular sempre à mão. "Tenho uma coisa para te mostrar", disse, sorrindo com nervosismo. Caio abriu a caixa e por um instante ficou em silêncio. Um silêncio longo, tenso, o tipo de silêncio que fala mais do que qualquer palavra. "É sério isso, Isa?", perguntou, olhando para ela, sem emoção na voz. Isadora assentiu, tentando manter o sorriso. "Vamos ser pais." Caio passou a mão nos cabelos, respirou fundo, se afastou um pouco. "Isso muda tudo, Isa. A gente tinha planos. Agora tudo vai ter que ser repensado." Ela sentiu o coração afundar. Esperava surpresa, talvez até um susto, mas não frieza. "Caio, isso é uma bênção. Eu sei que é cedo, mas a gente se ama. A gente vai dar conta." Ele olhou para ela por alguns segundos, depois se aproximou, forçou um sorriso e disse: "É claro, claro que sim. Desculpa, foi o impacto. Eu só não esperava agora. Mas vamos ficar bem." Ela quis acreditar. Se agarrou naquelas palavras como quem segura na borda de um abismo. Mas nos dias seguintes, Caio mudou. Não sumia, mas estava mais distante. As mensagens ficaram menos frequentes, as visitas mais curtas. Sempre ocupado, sempre cansado. E por vezes surgia com desculpas esfarrapadas sobre reuniões de última hora ou viagens inesperadas. Isadora tentava não pensar o pior. Estava sensível, hormonal, emocionalmente exposta. Talvez fosse só ela vendo o problema onde não existia. Mas as ausências começaram a pesar, especialmente quando, durante um ultrassom, ela ficou sozinha. "O pai do bebê não pode vir?" perguntou a técnica com voz suave. Isadora apenas balançou a cabeça, engolindo a resposta. Depois da consulta, tentou ligar para ele, sem resposta. Mandou mensagem. "O bebê tá bem, coraçãozinho batendo forte." A resposta só veio horas depois. "Que bom, tô numa reunião. Depois te ligo." Foi nessa noite que Dona Matilde a encontrou chorando no banheiro, sentada no chão frio, abraçada aos joelhos. "O que foi, menina?" Isadora não respondeu, apenas chorou, como uma criança que percebe que seu castelo de areia foi destruído pela maré. A avó a ajudou a se levantar, fez chá, a levou para o quarto e ficou ali sentada ao lado da cama, segurando sua mão como fazia quando ela era pequena e tinha pesadelos. "Esse homem não tá com o coração inteiro aqui, eu sinto." Isadora não queria ouvir aquilo. Queria defender o Caio, proteger aquela ideia de família que construíra na mente. "Ele só tá assustado, vai passar." Mas os dias seguintes mostraram o contrário. Caio começou a adiar o casamento. Dizia que precisava de estabilidade, que era melhor esperar o bebê nascer. Falava em mudança para outra cidade, para começar do zero. E um dia chegou com uma proposta. "Pensei em a gente ficar um tempo afastado, só até as coisas se acalmarem." Ela olhou como se tivesse levado um tapa. "Você quer me deixar agora?" "Não é deixar, é dar um tempo. Eu preciso organizar minha cabeça. Isso tudo veio muito rápido." Ela não acreditava no que ouvia. Aquela era a mesma pessoa que jurava amor eterno há poucas semanas? Que falava em filhos, casa, futuro? "Você me pediu em casamento, Caio! Você disse que me amava!" Ele não respondeu. Apenas abaixou a cabeça. Foi a última vez que ela ouviu. No dia seguinte, Caio desapareceu. Mudou o número, sumiu das redes sociais, saiu da cidade. Como se nunca tivesse existido. Isadora tentou entender, tentou justificar, tentou se culpar. Mas no fundo, sabia. Tinha sido abandonada. Grávida, sozinha, sem respostas, sem explicações. E ali, deitada em sua cama com a mão sobre o ventre, sentiu o mundo desmoronar. Mas também sentiu outra coisa. Uma chama pequena, quase imperceptível, de raiva, de força, de promessa. Ela não sabia como, nem quando, nem onde, mas um dia
aquele homem olharia para ela de novo e veria que o que ele jogou fora era ouro puro. Na manhã seguinte ao sumiço de Caio, Isadora ainda acreditava que tudo não passava de um mal-entendido. Talvez ele tivesse perdido o celular. Talvez algo sério tivesse acontecido. Talvez qualquer coisa, menos o que de fato era: abandono. Ligou para ele 12 vezes. Mandou mensagens, áudios, e-mails, verificou redes sociais, tentou falar com colegas dele. Nada, nenhum sinal, nenhuma resposta. As horas passavam lentas, como se o tempo zombasse da sua ansiedade. Cada segundo em silêncio era um grito dentro dela. A barriga ainda não mostrava sinais visíveis, mas dentro de si ela carregava uma vida, e naquele momento, a maior das dores. Ao entardecer, Isadora sentou-se na cama com o celular no colo e os olhos vidrados na tela, esperando alguma notificação. Nenhuma. Estava cansada de tentar justificar o silêncio. Estava cansada de doer em segredo. Foi quando decidiu ir até o apartamento de Caio. Vestiu-se com pressa, prendeu os cabelos, colocou um casaco e desceu as escadas da casa da avó com o coração acelerado. Pegou um táxi e, durante o trajeto, repetia mentalmente o que diria. Você não pode fugir agora. Eu mereço uma explicação. Pelo menos, me encare nos olhos. Mas, ao chegar, encontrou a porta trancada, as luzes apagadas e a caixa de correspondência abarrotada. Tocou a campainha 1, 2, 3 vezes. Nada. Nenhum som. Nenhum movimento. Ele se mudou ontem, disse o porteiro, surgindo da guarnita. Isadora o encarou, sem entender. Como assim? Sim, caminhão de mudança, levou tudo. Disse que iria morar em outra cidade, não deixou contato. Ela sentiu as pernas fraquejarem. O senhor tem certeza? Absoluta. O mundo girou. Ela voltou para casa em silêncio. Dona Matilde a esperava na porta. O olhar da avó, sempre forte, agora era um espelho da própria dor. Então é isso? Perguntou a velha com voz embargada. Isadora apenas assentiu, sem forças para chorar. Nos dias seguintes, o vazio se instalou. Não conseguia comer, não conseguia dormir. O salão virou um eco distante. As clientes perguntavam por ela, preocupadas, mas Isadora mal saía do quarto. Você precisa reagir, minha filha, dizia a avó, tentando animá-la. Ele sumiu, vó, como se eu fosse descartável. E eu tô grávida. O que eu vou fazer agora? Dona Matilde a abraçava, silenciosa. Sabia que palavras não curavam esse tipo de ferida. Mas as notícias ruins não pararam. Ao procurar informações sobre Caio na internet, Isadora descobriu o golpe final. Ele tinha outro relacionamento. Na verdade, uma esposa. Um casamento que nunca havia terminado. As viagens de trabalho eram idas e vindas entre duas vidas paralelas. Caio Moretti, casado há 6 anos com Amanda Vasconcelos Moretti, empresária do ramo de moda. Essa era a manchete do artigo que encontrou em um blog social. As fotos dos dois estavam lá. Jantares, eventos, beijos, sorrisos perfeitos. Isadora sentiu o chão sumir de vez. O homem que jurou amor, que a pediu em casamento, que prometeu uma casa com jardim, era, na verdade, um farsante, um traidor, um mentiroso. E ela, grávida, sozinha, expulsa de um conto de fadas que nunca foi real. Nos dias que seguiram, Isadora caiu em um silêncio profundo. Dormia pouco, chorava muito. Sentia raiva, culpa, vergonha. Como não percebeu antes? Como permitiu que tudo aquilo acontecesse?
Mas então, algo mudou. Certa manhã, ao olhar no espelho, viu o rosto abatido, as olheiras, os olhos inchados, a alma estilhaçada. E ali, naquele reflexo, ela entendeu: ninguém viria salvá-la. Se quisesse sobreviver, por ela e pelo bebê que crescia dentro de si, teria que renascer. E foi assim que nasceu a nova Isadora. Começou devagar, tomando banho, saindo do quarto, reorganizando o salão, voltando a sorrir, ainda que com dor. Dona Matilde, silenciosa, acompanhava cada passo. Sabia que era no tempo dela e respeitava. Isadora voltou ao trabalho. As clientes acolheram com carinho. Contou que estava grávida, mas não mencionou Caio. Esse nome seria apagado de sua história, ou pelo menos do seu futuro. Com o passar dos meses, a barriga cresceu, junto com a coragem. Aprendeu a lidar com o julgamento, com os sussurros, com os olhares de pena. Tornou-se mais forte, mais dura, mais sábia. A criança que viria ao mundo seria fruto de um erro, mas também de um milagre. Um milagre chamado resistência. E no fundo, mesmo não admitindo em voz alta, Isadora alimentava um pensamento. Um dia ele vai ver. Um dia ele vai se arrepender. Um dia o mundo vai saber quem é Caio Moretti. Ela só não imaginava que esse um dia estava muito mais perto do que podia prever. O tempo passava. Isadora, embora mais forte a cada dia, ainda carregava uma ferida que doía silenciosamente. A ausência de reconhecimento. Não do amor, isso já havia sido despedaçado, mas da responsabilidade. Caio desapareceu sem deixar rastros, como um fantasma que apaga as pegadas, e com ele levou todas as possibilidades de justiça, apoio ou explicações. Mas havia uma brecha que ainda insistia em pulsar na mente de Isadora: a família dele. Caio havia mencionado algumas vezes que seus pais moravam na cidade vizinha, em uma casa grande, de família tradicional. Disse que o pai era engenheiro aposentado e a mãe professora de literatura. Apesar de nunca tê-la apresentado a eles oficialmente, Isadora lembrava do sobrenome, Moretti. Depois de algumas buscas discretas, encontrou o endereço da família. Uma casa ampla, com um jardim bem cuidado, muro alto e portão de ferro imponente. O tipo de lugar onde claramente não se passava necessidade alguma. Durante dias ela pensou se deveria ir até lá. Pesava os prós e contras. Sabia que podia ser humilhante, mas também sabia que precisava tentar, não por ela, mas pela criança que crescia em seu ventre. Preparou-se emocionalmente. Vestiu-se com sobriedade, prendeu o cabelo, evitou maquiagem. Não queria causar impressão, queria respeito. Dona Matilde não aprovou a decisão. Você não precisa deles, esses ricos nunca acolhem o que não lhes convém. Mas Isadora foi assim mesmo. Chegando à casa dos Moretti, apertou o interfone com as mãos trêmulas. Uma voz feminina do outro lado atendeu. Residência Moretti, pois não? Boa tarde, meu nome é Isadora. Eu preciso falar com a senhora Carmen ou o senhor Benedito. É sobre o Caio. Houve uma pausa longa. Caio não mora mais aqui. Se for do trabalho dele, fale com a empresa. É particular. Eu estou grávida, do Caio, e achei que vocês deviam saber. Silêncio. Um silêncio gélido. O portão não se abriu, mas a voz voltou, fria como o ferro do interfone. Você deve estar enganada. Meu filho é casado e muito bem casado. E mesmo que não fosse, não seria o primeiro a receber esse tipo de armadilha. Isadora engoliu seco. Eu não estou aqui para pedir nada. Só achei justo que vocês soubessem. Ele me abandonou
E essa criança é dele. Se está querendo dinheiro, procure a justiça, mas não use chantagem emocional. Já vimos esse filme antes. A frase bateu como um tapa. Seu filho me pediu em casamento, prometeu uma vida comigo, e agora desapareceu. Estou aqui porque achei que, pelo menos como avós, vocês quisessem... Meu filho nos contou outra história. Disse que estava sendo perseguido, que você ameaçou engravidar, que destruiu o relacionamento dele. As palavras se misturaram como ácido na pele. Isso é mentira, disse Isadora, já com a voz embargada. É a palavra dele contra a sua, e eu prefiro acreditar no meu filho. E com um estalo seco, a linha foi cortada. O portão permaneceu fechado. Isadora ficou ali por alguns segundos, estática. O mundo parecia em câmera lenta. O som dos pássaros, dos carros, das folhas ao vento, tudo ficou abafado. Era como se estivesse presa dentro de um aquário, assistindo sua dignidade escorrer pelos dedos. Ela virou as costas e caminhou em silêncio até a calçada. Não chorou ali. Não daria esse gosto a ninguém. Mas ao entrar no táxi de volta, as lágrimas finalmente desceram. Não eram mais de tristeza, eram de indignação. Durante a viagem, olhou para o próprio reflexo na janela e sentiu uma transformação silenciosa. Algo dentro dela havia mudado para sempre. Não esperaria mais nada de ninguém, não procuraria mais ninguém. E, acima de tudo, não deixaria essa história terminar como uma tragédia comum. A partir daquele dia, a vergonha deu lugar ao orgulho. Isadora passou a escrever em um caderno tudo o que viveu, as datas, as mensagens, as promessas, as ausências. Criou uma pasta com provas, capturas de tela, registros, não por vingança, mas por justiça, pela filha e por si mesma. Um dia isso vai sair. Um dia vão saber quem ele é. E vão saber quem eu sou. Dona Matilde, ao ver a neta tão determinada, apenas balançava a cabeça e dizia: agora sim, agora você está virando a mulher que o mundo inteiro vai conhecer. E o mundo, de fato, começaria a ver. Só não fazia ideia do impacto que isso teria. O tempo seguiu seu curso implacável. As estações mudaram, a cidade se transformou em cores, em chuva, em calor, e Isadora, com a barriga cada vez mais visível, caminhava firme, como quem carrega um exército dentro de si. Já não era a mesma. Havia deixado para trás a jovem que sonhava com vestidos de noiva e promessas eternas. Agora era uma mulher que sabia o que o abandono fazia e como sobreviver a ele. Os olhares na rua ainda a acompanhavam, parte de curiosidade, parte de julgamento. Mas ela já não desviava os olhos, mantinha a cabeça erguida, os passos decididos e a voz firme. No salão, voltou a atender com afinco. Suas clientes se tornaram amigas, confidentes, torcedoras. Esse bebê vai nascer rodeado de amor, diziam algumas. Dona Matilde cuidava de tudo com carinho, preparando a casa para a chegada da bisneta. Compraram um berço simples, roupas doadas por vizinhas, lençóis bordados à mão. Cada detalhe era fruto de esforço, não de luxo. Mas havia algo ali que Caio nunca poderia comprar. Verdade. O pré-natal seguia bem. A bebê crescia forte, coração saudável, movimentos ativos. Os médicos diziam que ela era guerreira, assim como a mãe, e a cada batida no ultrassom, Isadora se fortalecia. Mas por dentro havia medos, inúmeros. E se eu não der conta? E se ela perguntar sobre o pai? E se eu errar como minha mãe errou comigo? Mas no fundo sabia, o amor que já sentia por aquela criança era mais forte do que qualquer sombra do passado. Na madrugada do dia 4 de janeiro, enquanto a cidade dormia sob um calor abafado, Isadora sentiu as primeiras contrações. Uma dor aguda que começava nas costas e vinha até o ventre. O corpo avisava. Era hora. Chamou pela avó, que a ajudou a se vestir.
Respirava fundo, tentava manter a calma, mas o coração disparava. O táxi foi chamado às pressas. Durante o trajeto ao hospital, Isadora segurava a barriga com as 2 mãos, como se abraçasse o próprio destino. "Vai dar tudo certo, minha filha", dizia a dona Matilde com a voz trêmula. No hospital público, foi atendida com rapidez. Levada para a maternidade, cercada de enfermeiras atenciosas, mas com o olhar distante. Era só mais uma entre tantas outras histórias. Horas se passaram, as dores aumentaram, o corpo tremia, o mundo girava em círculos. Mas Isadora estava ali, firme, suada, cansada, exausta, sozinha, mas determinada. Não havia ninguém ao seu lado além de si mesma. Quando a médica anunciou que era hora de empurrar, ela reuniu todas as forças. Lembrou de cada lágrima derramada, de cada mentira ouvida, de cada porta fechada e empurrou com a força de quem precisava nascer de novo. E então, o choro. Um som agudo, forte, puro. "É uma menina", disse a enfermeira sorrindo. A colocaram sobre o seu peito. Pequena, morena, os olhos fechados e os punhos cerrados como se já viesse ao mundo preparada para lutar. Isadora chorou, como nunca havia chorado antes, um choro de libertação, de 1000 dores se esvaindo, de todas as angústias sendo lavadas em lágrimas de vida. "Você é minha, só minha", sussurrou. O nome já estava escolhido há meses. Aurora, porque mesmo após a noite mais longa, ela havia nascido. Nos dias que seguiram, Isadora ficou internada para observação. O hospital era simples, mas o atendimento digno. Aurora mamava com força, dormia pouco e gostava de segurar o dedo da mãe com firmeza, como se dissesse: "Não solta, a gente vai longe juntas." Caio não apareceu. Nenhum sinal, nenhuma carta, nenhuma mensagem. Isadora já não esperava, mas uma parte dela, bem lá no fundo, se perguntava se ele ao menos sabia, se teria coragem de ver o rosto da filha um dia. Na alta hospitalar, voltou para casa com a pequena no colo. Dona Matilde esperava com a varanda decorada com balões simples e um pano na porta onde se lia: "Bem-vinda, Aurora, você é luz." Os vizinhos aplaudiram. Algumas clientes do salão levaram fraldas, roupinhas, flores. Foi recebida com calor, com humanidade, com o que o dinheiro nunca compra. Naquela noite, Isadora colocou a filha no berço e ficou ali observando-a dormir. O rosto tranquilo, a respiração suave, era tudo tão pequeno e ao mesmo tempo tão grandioso. Você vai crescer sabendo a verdade. Vai saber que a sua mãe caiu, mas se levantou, e que a sua existência foi meu renascimento. E então escreveu em seu caderno, aquele onde registrava tudo: "Hoje minha filha nasceu, e junto com ela nasci eu. Não serei a mulher que foi deixada. Serei a mulher que resistiu, a mulher que o mundo inteiro vai conhecer." E sem saber, naquele momento, Isadora plantava a semente da história, que 5 anos depois viraria manchete nacional. Os primeiros meses após o nascimento de Aurora foram uma travessia por um deserto emocional e financeiro. Isadora, agora mãe solo, mal tinha tempo para chorar. As noites eram tomadas pelo choro da bebê, pelas mamadas de madrugada, pelas cólicas que pareciam castigos e pelos silêncios ensurdecedores de uma casa que já sabia demais sobre dor. O salão foi fechado temporariamente. Com o corpo ainda em recuperação e a mente em estado de alerta constante, ela não conseguia voltar a atender. O dinheiro que tinha guardado mal cobria os custos com fraldas, leite, remédios. E Dona Matilde, embora guerreira, já era idosa e dependente de uma aposentadoria modesta. Foram meses de improviso. Comida doada por vizinhos, roupas herdadas de outras mães, apoio emocional de clientes antigas. Isadora sempre fora muito querida no bairro e agora
esse afeto voltava na forma de solidariedade. Mas havia dias em que, mesmo cercada de gente, ela se sentia sozinha, como nunca. Na intimidade das madrugadas, sentada na poltrona de amamentação, olhava para Aurora e se perguntava: será que eu vou conseguir dar conta? Será que um dia isso vai melhorar? A resposta não vinha, mas dentro dela algo crescia. Uma obstinação silenciosa. Ela não podia falhar, não por orgulho, mas por Aurora. Quando a filha completou 6 meses, Isadora tomou uma decisão. Iria reabrir o salão. Nem que fosse em casa, nem que começasse com uma cliente por dia. Montou uma cadeira na varanda, pediu a uma amiga para fazer a placa. Fez cartões de visita à mão. Voltou a atender com a Aurora no colo, às vezes dormindo no canguru, outras no carrinho improvisado com travesseiros. Quem tem mãe assim tem tudo, dizia uma cliente, emocionada ao vê-la com a filha pendurada no peito enquanto cortava cabelos. As redes sociais começaram a surgir como uma possibilidade. Uma amiga criou uma conta para ela, postava fotos dos antes e depois dos cortes, vídeos curtos com dicas, frases de superação. Os seguidores começaram a crescer. Pessoas de outros bairros e até de outras cidades passaram a seguir a cabeleireira guerreira, como começaram a chamá-la. Isadora não entendia muito bem de algoritmo, mas entendia de verdade. E isso, hoje em dia, é ouro. Começou a dar dicas de cuidado com o cabelo em casa, de como economizar com beleza sem perder a autoestima. E, sem querer, começou a se tornar referência para outras mulheres que também haviam sido abandonadas, traídas, deixadas para trás. Criou um grupo fechado para mães solos. Depois abriu um canal no YouTube, com vídeos simples, mas cheios de alma. Falava sobre tudo: maternidade, dor, perdão, recomeço. Sem mostrar o rosto de Aurora, sem expor feridas desnecessariamente, mas com uma honestidade que cortava como navalha. Tem dias em que a gente quer sumir. E sabe o que eu faço nesses dias? Me olho no espelho e digo: você já sobreviveu ao pior, agora é só continuar. Frases como essa viralizaram. Com o tempo, marcas pequenas começaram a oferecer parcerias, produtos de cabelo, cremes, roupas para mães. O que antes era sobrevivência, aos poucos virou estratégia, empreendedorismo, reconstrução. Isadora aprendeu a editar vídeos, a escrever roteiros, a montar campanhas. Lia à noite, quando a Aurora dormia. Assistia tutoriais. Aprendeu a transformar a dor em conteúdo. E o conteúdo em propósito. Mas mesmo com a ascensão, havia noites em que ela chorava baixinho, especialmente em datas como o aniversário da filha ou quando perguntavam sobre o pai. Papai foi embora, filha, mas você tem a mamãe, a Bisa e o mundo inteiro que te ama. Aurora crescia forte, saudável, esperta, herdara os olhos da mãe e a determinação da avó. Aos 3 anos, já ajudava no salão, oferecendo biscoitos às clientes. Sabia o nome de todas e era chamada carinhosamente de a herdeira. Isadora continuava a escrever no caderno, agora com mais clareza. Ano 3. Ainda não esqueci. Ainda dói. Mas hoje, pela primeira vez, eu sorri ao contar minha história e vi nos olhos de outra mulher que eu não tô sozinha. Ela não sabia ainda, mas seus vídeos começavam a alcançar figuras influentes. Uma jornalista local, tocada por uma de suas falas, entrou em contato. Sua história é necessária, Isadora. Você já pensou em contar tudo em rede nacional? Isadora hesitou. Contar tudo? Abrir a ferida completamente? Expor o nome de Caio, os detalhes, a covardia? Ainda não, mas um dia eu conto. E esse dia viria, mais cedo do que ela imaginava. Por enquanto, ela seguia. Um dia de cada vez,
Um corte de cabelo de cada vez, um vídeo de cada vez. Até que 5 anos depois daquela madrugada solitária, uma ligação mudaria tudo. 5 anos haviam passado desde o dia em que Isadora deu à luz sozinha, num hospital simples, cercada de incertezas e coragem. 5 anos desde que Caio Moretti desapareceu da sua vida como um sopro, levando com ele promessas, mentiras e um pedaço do seu coração. 5 anos! E nesse tempo, Isadora se reconstruiu como poucas. Virou referência na sua comunidade, exemplo de força e superação nas redes sociais. O salão cresceu, agora tinha 2 funcionárias, uma pequena recepção e até uma placa elegante com seu nome. Seus vídeos no canal atraíam milhares de visualizações, suas palavras serviam de conforto para mulheres machucadas, e sua filha, a Aurora, era a luz de cada manhã. A dor, embora ainda presente, havia sido empurrada para o fundo da alma. Ela raramente pensava em Caio. E quando pensava, era com a frieza de quem olha para algo que um dia foi valioso e depois revelou-se falso, um objeto quebrado que já não serve nem como lembrança. Mas o destino tem seu jeito cruel de testar até os mais resilientes. Era uma manhã comum. Isadora estava no salão, penteando o cabelo de uma cliente, enquanto a Aurora brincava no canto com lápis de cor. A televisão ligada, volume baixo, passava um programa matinal de variedades, desses que falam de tudo, culinária, moda, fofocas de famosos. E então, uma vinheta chamou a sua atenção. E no próximo bloco, o empresário Caio Moretti fala sobre o novo empreendimento que promete revolucionar o mercado de estética feminina no Brasil. Isadora congelou. A tesoura parou no ar. O pente caiu da mão. Aurora, ao perceber o susto da mãe, o olhou com os olhos curiosos. Tá tudo bem, mamãe? Mas Isadora não respondeu. Sua mente viajou 5 anos no tempo. O nome, o rosto, a voz. Tudo veio como um soco no estômago. O programa voltou do intervalo. Lá estava ele, impecável, de terno claro, cabelos bem penteados, sorriso ensaiado, sentado no sofá do estúdio como se fosse um exemplo de sucesso, um empreendedor visionário. Caio Moretti é um dos nomes mais promissores da nova geração de empresários digitais. Sua nova rede de clínicas de estética já tem unidades em 5 estados e projeta expansão internacional. A apresentadora sorria encantada. Ele falava com charme, segurança. Usava palavras como valores familiares, respeito à mulher, autenticidade. Isadora sentiu o sangue ferver. Respeito à mulher? Ela largou o pente, pediu licença à cliente. Foi até os fundos, trancou-se no banheiro. E ali, sozinha, desabou. Esse homem nunca pagou pelo que fez. E agora posa de herói na televisão? A revolta tomou o lugar da dor. Pela primeira vez, em muito tempo, Isadora sentiu raiva verdadeira. Não aquela raiva que machuca por dentro, mas a que impulsiona, que levanta, que exige justiça. Respirou fundo, lavou o rosto, voltou ao salão. Durante o almoço, pegou o celular, entrou no perfil da empresa de Caio, viu fotos, vídeos, comentários. Era tudo perfeitamente construído. Ele agora era famoso, dava palestras, entrevistas, postava frases inspiradoras. E em um dos vídeos, lá estava ele, dizendo: "A mulher é o pilar da sociedade, e tudo o que construí foi inspirado nas mulheres que me rodeiam." Ela quase quebrou o celular. Você teve uma mulher que te deu tudo e abandonou grávida, covarde. Naquela noite escreveu no caderno. 5 anos depois, ele aparece, rindo, crescendo, venerado. Mas ele esqueceu uma coisa. Eu não esqueci, e eu tenho provas. No dia seguinte, procurou os arquivos antigos, as mensagens, os prints, o caderno, organizou tudo em pastas e escreveu um texto para o canal, sem nomes, apenas os fatos. Gravou em tom firme, com voz segura. Contou a sua história,
a história de uma mulher que foi traída, abandonada grávida, rejeitada pela família do homem, que deu à luz sozinha, criou a filha com amor e agora via o mesmo homem posar de exemplo para o mundo. O vídeo viralizou. Milhares de visualizações em poucas horas. Comentários revoltados, emocionados, solidários. Mulheres que diziam: "Essa história é a minha." Outras que perguntavam: "Esse homem tem nome?" Mas ela ainda não o disse. Não por medo, mas por estratégia. Porque algo dentro dela dizia que o momento certo estava por vir. E ele viria. Muito antes do que imaginava. A noite que seguiu ao vídeo viral não foi de descanso para Isadora. Enquanto Aurora dormia ao seu lado, agarrada à boneca preferida, ela permanecia acordada, os olhos fixos na tela do celular, lendo cada comentário, cada mensagem, cada história compartilhada por mulheres de todos os cantos do Brasil. Algumas contavam que também foram abandonadas, outras que tinham sido enganadas por homens poderosos. E havia quem dissesse: sua história precisa virar um livro, um filme, algo maior. Isadora sentiu pela primeira vez que sua dor não era mais só dela. Havia se tornado espelho, mendeira, movimento. E com isso veio uma ideia. Não bastava contar, era preciso mostrar, fazer com que a verdade tivesse rosto, voz e alcance. Mas para isso, ela precisava ir além. Precisava deixar de ser apenas uma cabeleireira com milhares de seguidoras e se tornar uma mulher impossível de silenciar. No dia seguinte, ligou para Mariana, uma jornalista independente que havia feito contato tempos atrás. "Lembra quando você me disse que eu devia contar tudo?" "Lembro, claro. Você quer gravar a entrevista?" "Quero, mas dessa vez com nome e sobrenome." Mariana, do outro lado da linha, ficou em silêncio por alguns segundos. E então respondeu: "Vai ser forte, Isadora. Vai chover gente contra e a favor. Tem certeza?" "Tenho. Porque agora não é só sobre mim. É sobre cada mulher que ouviu: você é louca, você está exagerando, você não vai conseguir. Eu não quero vingança, eu quero justiça. E visibilidade." Nos dias seguintes, começaram a gravar, em locações discretas, com Isadora contando tudo, desde o encontro com Caio, o relacionamento, a gravidez, o abandono, a rejeição da família dele, o nascimento solitário, os anos de luta e, por fim, o reaparecimento triunfal do homem que fugiu, agora posando de ícone empresarial. Mariana preparou uma reportagem em formato de documentário, profunda, sensível, devastadora, com trechos das conversas antigas, prints, imagens dos posts de Caio, cortes impactantes dos vídeos do canal de Isadora. O material ficou pronto em uma semana. Antes da publicação, Mariana fez a última pergunta. "Você quer que a gente o confronte? Dê a ele direito de resposta." Isadora respirou fundo. Pensou em Aurora. Pensou no dia em que ficou parada diante da casa dos Moretti, sendo chamada de oportunista. Pensou em todas as noites em claro. "Sim, quero que ele fale. Quero que tenha a chance de mostrar diante de todos quem ele é de verdade." O pedido foi feito à assessoria de Caio. Inicialmente ignorado, depois respondido com desdém. "Nosso cliente não comenta boatos espalhados por influenciadoras sensacionalistas." A frase caiu como combustível na fogueira. No dia do lançamento da reportagem, Mariana publicou no canal independente com o título "Grávida e Abandonada, a história que Caio Moretti tentou esconder." O vídeo explodiu. Milhares de visualizações nas primeiras horas, comentários indignados, hashtags no Twitter, influenciadoras replicando, canais de fofoca comentando. Isadora foi procurada por podcasts, jornais, revistas. E então veio o convite inesperado. Um dos maiores programas da TV brasileira queria entrevistá-la ao vivo. "Isadora, queremos contar sua história. E mais, Caio aceitou participar do mesmo programa." O coração dela disparou. Seria a primeira vez que o veria desde aquele "até logo" disfarçado de silêncio. "Você topa?"
Ela não hesitou. Topo! E naquele instante, o plano estava completo. Ela não seria apenas ouvida, seria vista, reconhecida, respeitada. E Caio, pela primeira vez, seria exposto, não por ódio, mas pela verdade. Porque a verdade, quando dita com coragem, tem o poder de desmoronar até os impérios mais bem maquiados. A entrevista foi ao ar em horário nobre, em uma terça-feira chuvosa. O país inteiro assistia. De um lado, Caio Moretti, empresário carismático, dono de uma imagem construída com precisão cirúrgica. Do outro, Isadora Fernandes, até então conhecida apenas no mundo dos vídeos curtos e das histórias de mulheres comuns. Mas naquela noite, tudo mudaria. O programa começou com um resumo da reportagem que viralizara dias antes. A apresentadora, Sénia, conduziu os primeiros minutos com equilíbrio. Mostrou fotos, narrou a trajetória de Isadora com empatia e firmeza. Quando ela apareceu no estúdio, o público nas redes sociais explodiu. #Força Isadora, #Caio Moretti exposto, #Justiça pra Aurora. Vestida com simplicidade e elegância, Isadora entrou segura. O rosto calmo, mas os olhos decididos. Sabia que ali não era só sua dor em jogo, era a dor de muitas, era a sua voz e a de outras tantas que foram silenciadas. Caio, em contrapartida, apareceu desconfortável. Tentou manter o charme, mas a postura denunciava tensão. Seu discurso ensaiado, pela primeira vez, parecia vazio diante da presença de uma mulher que carregava a verdade. A entrevista seguiu, e Isadora não se vitimizou. Contou os fatos com clareza, sem apelar para o drama. Mostrou provas, apresentou datas, narrou tudo com a firmeza de quem viveu, sobreviveu e venceu. Não estou aqui para destruir ninguém. Estou aqui porque cansei de ver homens subirem às custas de mulheres que eles quebraram pelo caminho. Eu fui só mais uma, mas escolhi não ficar calada. A plateia aplaudiu, a apresentadora se emocionou e Caio não conseguiu responder. Sua tentativa de negar soou fraca, as contradições surgiram e, no fim, o silêncio dele disse mais do que qualquer palavra. Naquela mesma noite, o nome de Isadora foi parar em todos os portais de notícias. Revistas femininas publicaram matérias com títulos como A Voz que Rompeu o Silêncio e Da Abandono à Referência Nacional. A partir dali, a vida dela se transformou. Marcas procuraram sua equipe, agora ela tinha uma. Convidaram-na para palestras, programas de TV, documentários. Editoras queriam seu livro, plataformas de streaming queriam adaptar sua história. Mas Isadora, embora grata, escolheu com cuidado. Queria manter sua essência. Recusou contratos abusivos, evitou cair no espetáculo da dor. Seu foco era claro: usar sua visibilidade para construir algo maior. Criou um projeto social para mães solos. Conseguiu financiamento para abrir um centro de apoio emocional e profissionalizante. Dava palestras em escolas, presídios femininos, igrejas, ONGs. Seu lema virou um mantra. Ser deixada não é o fim. Às vezes, é o recomeço mais poderoso que você vai viver. A Aurora crescia ao seu lado, agora com 5 anos, inteligente, doce, orgulhosa da mãe. Já entendia, em parte, que sua existência havia transformado o mundo de muitas maneiras. "Mamãe é famosa?" perguntava, curiosa. "Mamãe contou a verdade, filha, e a verdade é mais poderosa que fama." Isadora continuava no salão. Mesmo com os compromissos e viagens, nunca abandonou sua origem. Fazia questão de atender clientes antigas, de manter os pés firmes no chão. E sempre que podia, gravava vídeos curtos com conselhos sinceros. Se você está aí, sozinha, achando que não vai suportar, respira. Você já aguentou o pior, agora é só florescer. A ascensão não subiu na cabeça. Pelo contrário, fez com que ela entendesse ainda mais o seu papel no mundo.
E com isso veio uma serenidade que a fortalecia ainda mais. Mas ela sabia que a história ainda não havia acabado. Caio, após a entrevista, perdeu contratos, teve sua imagem arranhada, mas não sumiu. Continuava tentando reverter a situação. E, em silêncio, ela acompanhava cada passo, pronta para o que quer que viesse. Porque agora ela não era apenas Isadora, a mulher traída. Era Isadora Fernandes, a mulher que virou notícia, a mulher que venceu, a mulher que inspirava. E mais do que nunca, estava pronta, porque quando a justiça não vem pelo sistema, ela pode vir pela verdade contada em alto e bom som e amplificada por milhares de vozes. O estúdio estava em silêncio absoluto. A plateia, composta por convidados, jornalistas e câmeras, prendia a respiração. O país inteiro assistia. Naquele momento, não era apenas um programa de TV, era a culminação de uma história que havia atravessado 5 longos anos de dor, luta, abandono e reconstrução. Isadora estava ali, vestida com simplicidade, mas com a postura de quem carrega 1000 batalhas vencidas nos ombros, seus olhos fixos, sua respiração controlada, nenhuma palavra dita ainda, mas sua presença preenchia o ambiente como um grito de dignidade. Caio também estava ali, terno impecável, sorriso forçado, a maquiagem escondia as olheiras, mas não conseguia apagar o desconforto que transbordava nos gestos. Ele sabia que aquele não era um espaço seguro para discursos prontos, era território da verdade, e ele não tinha controle sobre ela. A apresentadora começou com um breve resumo, deixando claro que ali o espaço seria dividido com respeito, mas sem censura. Olhou para Isadora. Você tem a palavra. O que deseja dizer ao Sr. Caio Moretti? Ela se manteve em silêncio por 2 segundos. Depois, falou. A voz firme, mas serena. Durante 5 anos, eu carreguei essa história sozinha. Cuidei da nossa filha, enfrentei julgamentos, me reconstruí. Você sumiu, Caio. Não só da minha vida, mas da vida de alguém que carrega seu sangue. Você se escondeu, enquanto eu enfrentava cada olhar de pena, cada conta atrasada, cada noite sem dormir. O estúdio estava em silêncio. Caio engoliu seco. Isadora continuou. Você disse que me amava, que queria uma vida comigo. Me pediu em casamento e no momento em que mais precisei, você fugiu, como um covarde. Ele tentou interromper. Isadora, com todo respeito, você não sabe o que aconteceu do meu lado. Ah, eu sei sim. Sei que você era casado, que mentiu para mim, para sua esposa, para os seus pais. Sei que você escolheu o caminho mais fácil. Mas agora não se trata mais de mim ou de você. Se trata da Aurora, da menina que você fingiu que não existia. A menção à filha fez o clima pesar ainda mais. A apresentadora virou-se para Caio. Gostaria de responder? Ele respirou fundo. Tentou manter a postura. Eu cometi erros. Admito, mas tentei proteger minha família. Não era o momento. Tive medo e, depois, era tarde demais. Isadora sorriu. Um sorriso amargo. Não era tarde demais para aparecer na TV, para abrir clínicas, para posar de exemplo. Tarde demais era para voltar atrás e ser homem. A plateia, contida, não conseguia esconder murmúrios de apoio. Caio perdeu o controle. Você está usando a mídia para me destruir! Isadora respondeu com frieza. Eu não precisei fazer nada além de contar a verdade. Quem se destruiu foi você mesmo. A apresentadora interveio para manter a ordem, mas o essencial já havia sido dito. Nos bastidores, a repercussão era imediata. Hashtags dominavam as redes sociais. As pessoas comentavam cada frase. A entrevista virou trending topic e uma avalanche de apoio surgiu para Isadora. Advogados entraram em contato, oferecendo assistência.
Órgãos de proteção à mulher elogiaram sua postura. Instituições públicas passaram a citar seu caso como exemplo de superação e denúncia responsável. E o mais inesperado aconteceu 2 dias depois. Uma carta. Chegou à casa dela sem remetente. Era da esposa de Caio. Isadora, eu sabia de você. Não dos detalhes, mas sabia. Me disseram que era loucura, que era mentira. Hoje vejo que era verdade. Obrigada por ter tido coragem de fazer o que eu não consegui. Você salvou mais do que a si mesma. Ela leu com lágrimas nos olhos. Aquilo não era o fim, mas era o início de algo novo. Caio foi processado por abandono afetivo e omissão de responsabilidade. A justiça finalmente se mexia. Mas o mais importante não estava nos tribunais, estava nas milhares de mensagens que continuavam chegando. Mulheres que diziam: por sua causa eu denunciei. Por sua causa eu me levantei. Por sua causa eu recomecei. E naquele ponto, Isadora entendeu que sua luta havia se transformado em legado. O confronto ao vivo foi apenas o ápice de uma verdade que não podia mais ser apagada. E ela sabia, ainda havia capítulos por vir, mas agora ela não estava mais sozinha. O confronto ao vivo entre Isadora e Caio gerou ondas que se espalharam muito além das redes sociais. A repercussão foi tão intensa que despertou a atenção da imprensa investigativa, de movimentos feministas e até de órgãos públicos. Pela primeira vez, o nome de Caio Moretti aparecia com uma mancha que maquiagem, dinheiro ou assessoria de crise não conseguiam apagar. Mas o que ninguém esperava é que aquele embate fosse apenas o início de algo ainda maior. 3 dias após a entrevista, uma repórter chamada Thaís Vilela, conhecida por expor fraudes corporativas, publicou uma matéria bombástica. O outro lado de Caio Moretti. Mentiras, empresas fantasmas e abandono reincidente. A reportagem mergulhava a fundo no passado do empresário. Com base em documentos públicos, entrevistas com ex-funcionários e até depoimentos anônimos de mulheres que preferiram não se identificar, a matéria revelava que Caio era reincidente. Isadora não era a única. 2 outras mulheres relataram relações com ele quase idênticas à de Isadora. Envolvimento rápido, promessas de futuro, desaparecimento súbito e, em ambos os casos, gravidez. Uma delas havia abortado por desespero. A outra, hoje, morava no interior com um filho de 3 anos e nunca mais teve notícias dele. Os relatos tinham padrões, as mesmas falas, o mesmo roteiro, a mesma crueldade. Thaís descobriu que 2 das clínicas de estética da rede de Caio estavam em nome de laranjas, pessoas sem ligação real com o negócio, usadas para evitar rastros fiscais. E, pior, as declarações de impostos da empresa estavam sob investigação por omissão de receita. A imagem do empresário de sucesso, o homem que valorizava as mulheres e acreditava na família, começava a ruir em praça pública. As redes sociais explodiam. Influenciadoras que antes elogiavam Caio passaram a se retratar. Parceiros comerciais cancelaram contratos. Marcas anunciaram o rompimento de vínculo. Palestras foram desmarcadas. A justiça, pressionada pela opinião pública e pelos documentos divulgados, abriu inquérito formal. E no meio desse furacão, Isadora manteve a postura que a tornara admirada, calma, firme e ética. Eu não quero ver ele destruído, quero ver ele responsabilizado. Sua fala viralizou, mostrava que ela não estava movida por vingança, mas por algo muito mais poderoso, a verdade. Em um vídeo publicado no seu canal, ela abordou a matéria de Thaís com delicadeza. Ver que não fui a única dói, mas também me faz perceber que o que vivi não foi pessoal, foi um padrão, um ciclo que ele repetiu até agora e que precisa acabar.
Nos dias que seguiram, mais mulheres surgiram. Mensagens chegaram, histórias semelhantes foram compartilhadas. A hashtag Eu Também Fui Deixada ganhou força. O Ministério Público começou a coletar depoimentos. E Caio sumiu. Fechou perfis sociais, a sua assessoria emitiu uma nota confusa, dizendo que ele estava em tratamento emocional e que as acusações serão tratadas na justiça. Mas o público já havia julgado, e o julgamento não vinha com ódio, vinha com indignação e apoio a quem teve coragem de romper o silêncio. Enquanto isso, Isadora começou a trabalhar em algo ainda maior. Inspirada por tudo que surgia, reuniu uma equipe de advogadas, psicólogas, comunicadoras e lançou um projeto nacional, Aurora, por Todas Nós, um instituto voltado ao apoio de mães solos e vítimas de abandono parental. O nome foi uma homenagem à filha, claro, mas também ao renascimento de tantas mulheres que, assim como ela, se viram sozinhas e escolheram não afundar. Na coletiva de lançamento, Isadora disse: "Não somos vítimas para sempre, somos sobreviventes. E depois, somos líderes. Somos faróis para outras mulheres que ainda estão no escuro." A imprensa aplaudiu, o público abraçou, e o país, pela primeira vez em muito tempo, via nascer não apenas uma figura inspiradora, mas um verdadeiro movimento. E tudo começou com uma mulher, uma traição e uma verdade que ninguém conseguiu calar. Quando o Ministério Público formalizou a abertura de inquérito contra Caio Moretti, o país já havia tomado partido. A opinião pública, alimentada por reportagens, vídeos, denúncias e, sobretudo, pela postura digna de Isadora, exigia um desfecho legal. Mas para Isadora não se tratava de vingança. Era uma necessidade moral. Era preciso registrar no papel aquilo que a dor já havia gravado na alma. Ela sabia que seria um processo longo, desgastante, mas também sabia que estava pronta. A primeira ação protocolada foi por abandono afetivo e omissão de paternidade. Com base nas mensagens arquivadas, nos prints, no testemunho de Dona Matilde, nos registros do pré-natal e nos vídeos da própria Isadora, os advogados construíram um processo sólido. Aurora, agora com 5 anos, também seria ouvida por psicólogos com todo o cuidado e proteção exigidos pela lei. A notícia da ação judicial se espalhou como fogo em palha seca. A audiência de conciliação foi marcada para 1 mês depois da formalização da denúncia. Isadora compareceria acompanhada de sua advogada e equipe jurídica. Caio, pressionado, foi intimado a depor. Durante esse período, Isadora manteve a rotina. O salão seguia funcionando, os vídeos continuavam, o projeto Aurora se expandia. Mas nos bastidores, ela se preparava para o dia mais simbólico da sua jornada: encarar Caio num tribunal. Não diante das câmeras, mas diante da justiça. A audiência aconteceu numa manhã chuvosa de segunda-feira. O fórum estava movimentado, mas silencioso. No saguão, olhares se voltavam para ela, reconhecendo-a dos vídeos, das matérias, da TV, alguns com respeito, outros com curiosidade. Ela entrou de cabeça erguida, acompanhada da advogada, de Mariana, a jornalista, e de Dona Matilde, que segurava firme a bolsa como quem também ia prestar contas com o passado. Caio chegou minutos depois, escoltado por advogados que cochichavam o tempo inteiro. Ele estava abatido, rosto pálido, expressão distante. Aquele homem altivo dos programas de empreendedorismo agora parecia menor do que a sua própria sombra. A juíza que conduzia o caso era conhecida por sua rigidez, mas também por sua sensibilidade em casos de direito da mulher e infância. Pediu silêncio, apresentou o processo e convidou Isadora a falar. Ela levantou-se e, como já havia feito antes, falou sem tremor. "Excelência, não estou aqui para puni-lo. Estou aqui porque a verdade precisa ser reconhecida, por mim, pela minha filha e por todas as mulheres que ele machucou."
Apresentou provas, relatou os fatos, expôs os impactos emocionais, financeiros e morais de ser abandonada grávida e ignorada por 5 anos. Mostrou que não pedia pensão por despeito, pedia por direito. Quando Caio foi convidado a falar, hesitou. Disse que não era bem assim, que havia muita distorção, que se sentia perseguido pela mídia. Mas diante dos documentos, das datas, das imagens, restou-lhe pouco a dizer. A juíza então anunciou que, diante das evidências, daria 30 dias para análise e sentença. Mas antecipou algo. O que vejo aqui não é só um caso de omissão paterna, é um retrato social, um ciclo que precisa ser quebrado. Na saída do fórum, jornalistas esperavam por uma palavra. Isadora, com um olhar sereno, declarou apenas: a justiça não é o fim, é parte do caminho. O verdadeiro impacto dessa história está acontecendo todos os dias, nas casas onde uma mãe é deixada sozinha e escolhe seguir. 30 dias depois, saiu a sentença. Reconhecimento oficial de paternidade, obrigação de pensão retroativa de 5 anos, indenização por danos morais, direito garantido de Aurora à herança futura, registro legal completo com o nome do pai. A notícia correu o país. As manchetes diziam: Justiça dá razão a Isadora Fernandes em ação contra Caio Moretti. Pela filha, pela verdade, por todas, Isadora vence. Mas a maior vitória não estava nos autos do processo. Estava no abraço que deu em Aurora naquela noite, no sorriso da filha ao ouvir: agora, filha, seu nome está completo, mas sua história já era inteira desde o começo. A sentença judicial que reconheceu Aurora como filha legítima de Caio Moretti marcou um novo tempo na vida de Isadora. O que antes era luta, agora se tornava a lei. O que antes era dor, agora era dignidade registrada em papel timbrado, assinada por uma juíza e selada pelo Estado. Mas mais do que isso, a decisão teve um efeito silencioso e profundo em sua alma. Ela não precisava mais provar nada a ninguém. A história, que começou com um abandono, agora era um marco nacional de coragem, justiça e representatividade. O Instituto Aurora se expandia para outros estados. Isadora foi convidada a discursar na Assembleia Legislativa. Foi homenageada em uma premiação internacional sobre direitos das mulheres. Seu livro recém-lançado entrou para a lista dos mais vendidos. Mas mesmo em meio à glória, ela permanecia fiel à simplicidade. Continuava com o salão mesmo que agora atendesse poucas clientes. Gravava vídeos com a mesma sinceridade de sempre, ia buscar a Aurora na escola com o mesmo sorriso e colocava bilhetinhos no lanche dela com frases como "Você é meu milagre" ou "O mundo é pequeno perto do seu brilho". E foi numa dessas tardes comuns que algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou, endereçada a ela, com letra masculina, firme, sem remetente claro. Era de Caio. Isadora, eu sei que não mereço resposta. Sei que demorei demais para reconhecer tudo o que causei. A justiça foi feita, e eu aceitarei tudo o que a lei me exigir. Mas o que a lei não cobre é a vergonha que carrego, e que provavelmente carregarei para sempre. Só queria dizer que ver você hoje, como mãe, como mulher, como símbolo, me mostra o quanto eu errei em cada escolha, e o quanto você foi maior do que todas elas. Se algum dia minha filha quiser me conhecer, estarei aqui, em silêncio, sem exigir nada, apenas esperando ser digno de um olhar dela. Obrigado por nunca ter mentido, e por ter feito o que eu nunca tive coragem de fazer, enfrentar tudo de frente. Isadora leu a carta sozinha. 3 vezes. Sentiu uma mistura de sentimentos difíceis de nomear: raiva adormecida, pena, compaixão, talvez até um resquício de saudade daquilo que um dia acreditou ser real. Mas
acima de tudo, sentiu alívio. Naquela noite, escreveu em seu caderno, agora já nas últimas páginas: Hoje eu o perdoo. Não por causa do que ele fez, mas para que isso não tenha mais poder sobre mim. Porque minha filha precisa de uma mãe inteira. E eu, de um futuro livre. Nos dias seguintes, continuou sua vida com a mesma leveza de quem sabe que já venceu. Sabia que Caio enfrentaria consequências legais, empresariais, pessoais, mas não cabia mais a ela carregar o peso disso. Ela havia vencido onde muitos tombaram. Ela havia curado onde muitos se vingaram. E mais importante, ela havia protegido o que de mais valioso conquistou: sua paz. A Aurora crescia feliz. Sabia que era filha de uma mulher extraordinária. E em uma das noites, ao ser colocada na cama, disse algo que tocou fundo o coração de Isadora. Mamãe, quando eu crescer, quero ser igual a você. Forte por dentro. E ali, naquele quarto simples, com paredes decoradas por desenhos infantis e sonhos cor-de-rosa, Isadora chorou em silêncio. Não mais por dor, mas por gratidão. 5 anos antes, Isadora era apenas uma mulher com o coração partido e um teste de gravidez nas mãos. Abandonada, desacreditada, sozinha. Hoje, era um nome conhecido, uma voz respeitada, um símbolo de resistência e, acima de tudo, uma mãe plena, inteira. Parecia que tudo havia se resolvido, mas o destino, sempre com seus caprichos poéticos, ainda guardava uma última carta. Uma carta que mudaria tudo, de novo. Foi numa tarde ensolarada, enquanto organizava documentos do Instituto Aurora, que recebeu uma ligação inesperada. Isadora Fernandes, aqui é da produção do programa Histórias Reais. Temos uma proposta especial para você. O convite era para uma edição inédita, onde pessoas marcadas por histórias públicas seriam surpreendidas com revelações feitas por terceiros. Era um especial de reconciliações, pedidos de perdão, reencontros. Ela hesitou. Já havia encerrado aquele capítulo, mas algo na voz do produtor a fez aceitar. Não é sobre o passado, é sobre o que nasceu dele. Curiosa, foi até o estúdio. Chegando lá, encontrou a produção agitada, câmeras, luzes. Foi levada até um cenário acolhedor. Sentou-se, recebeu um ponto no ouvido. A apresentadora apareceu na tela sorridente. Isadora, você veio aqui pensando que seria entrevistada sobre sua trajetória, mas a verdade é que hoje alguém tem algo para te dizer. O coração dela acelerou. A plateia silenciou. Há uma pessoa que acompanhou sua história de longe, que viu tudo, que te admirou sem ser notada, e hoje quer mudar isso. As cortinas se abriram e quem surgiu foi Mateus. Isadora regalou os olhos. Mateus era o irmão mais novo da esposa de Caio, alguém que ela conheceu anos atrás, mas com quem nunca teve vínculo direto. Na época era apenas um adolescente retraído, hoje um homem feito. Ele sorriu nervoso. Isadora, eu vi tudo, desde o começo. Vi como você foi tratada, vi o que fizeram com você, e sempre achei injusto. Na época, eu não podia fazer nada, mas agora estou aqui. Ela permaneceu em silêncio, chocada. Trabalhei nos bastidores do Instituto sem você saber. Sou parte da equipe de tecnologia que criou o site. Acompanhei seu trabalho, a forma como você cuidou de tudo, como protegeu a Aurora, como se transformou. A plateia estava em lágrimas. E hoje, estou aqui por um motivo maior, porque depois de tudo que vi, me apaixonei por você. Não por piedade, mas por tudo que você é. Isadora tentou falar, mas falhou. Mateus se ajoelhou. Não estou pedindo nada agora. Só queria que você soubesse
que ainda existem homens que não têm medo de amar uma mulher forte, que não somem quando a vida exige coragem. A câmera focou o rosto dela. As lágrimas escorriam, mas o sorriso era diferente. Um sorriso de surpresa, de incredulidade, de esperança. Ela não respondeu naquele momento, mas se levantou, o abraçou e disse ao ouvido: "Obrigada por ver, por ficar, por acreditar." Naquela noite, o país inteiro chorou. E quando voltou para casa, a Aurora perguntou: "Quem era o moço do programa, mamãe?" Isadora sorriu. Alguém que chegou depois da tempestade, mas trouxe um novo começo. E assim, a mulher que foi traída, abandonada e humilhada, agora era amada de novo, mas dessa vez com verdade. Porque o destino pode até partir o coração, mas às vezes, quando menos se espera, ele costura tudo com um fio novo, mais forte, mais bonito e mais duradouro. Isadora começou essa jornada sozinha, com um coração quebrado e um teste de gravidez nas mãos. Foi traída, rejeitada, humilhada, mas escolheu não se calar. Transformou a dor em força, a solidão em movimento e sua história virou inspiração. Ela enfrentou o abandono, a justiça, a exposição e no final reencontrou o que o mundo tentou negar: o amor verdadeiro, por si mesma, pela filha e por alguém que enxergou sua luz quando ninguém mais via. Se essa história tocou seu coração, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e comente aqui embaixo. Você acredita que Isadora deve dar uma nova chance ao amor? E lembre-se, mesmo depois da maior queda, sempre pode nascer um novo começo.